É isso aí, pessoal. Continuando o nosso estudo aí da nossa legislação tributária estadual do Espírito Santo. Professor Wilson Cortez aqui com você, tratando a respeito de importantes informações do artigo 3º da lei do ICMS no Estado. Estamos falando sobre o aspecto temporal do fato gerador. Vamos ver mais? Vai na telinha para a gente ver? Então, olha lá. O artigo 3º, no seu parágrafo 1º, ele vai falar o seguinte: na hipótese do inciso 7, no caso, nos serviços de comunicação, quando o serviço for prestado mediante o pagamento em fichas telefônicas, cartões telefônicos ou outros assemelhados, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto quando do fornecimento desses instrumentos, ou seja, o local onde se der aí a concessionária ou permissionária e ela fornece esses cartões ou fichas, então o fornecimento desses é fato gerador do nosso ICMS. Tá certo? Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso número 11, no caso da importação de produtos ou bens ou mercadorias, após o desembaraço aduaneiro, a entrega pelo depositário, o entreposto ao armazém alfandegado, de uma mercadoria ou bens importados do exterior, deverá ser autorizada pelo órgão responsável pelo seu desembaraço fiscal da Receita Federal, que somente se fará mediante a exibição do comprovante de pagamento do ICMS, incidente no ato do despacho aduaneiro, salvo se houver disposição em contrário. Olha aqui para mim, meu querido. Lembrando o seguinte, o fiscal da Receita Federal ajuda o fiscal estadual a cobrar o ICMS nas importações. Ele só libera, só desembaraça a mercadoria mediante a apresentação da guia de pagamento do ICMS. Né? Nos estados que têm convênio com a Receita Federal, nós temos uma conta corrente do importador, onde esses tributos são retirados diretamente dessa conta corrente. Estados que não têm convênio com a Receita Federal, o contribuinte tem que fazer o pagamento do ICMS por fora. Tudo bem? Volta para a telinha. Artigo 3º, parágrafo 3º. Aplica-se o disposto no inciso 1 desse artigo, ainda que o estabelecimento extrator, produtor ou gerador, inclusive de energia, se localize em área contígua àquele onde ocorra a industrialização, a utilização ou consumo da mercadoria, inclusive quando as áreas sejam integradas. Ou seja, ele está falando que a mercadoria tem sua saída como ocorrência de fato gerador do ICMS, ainda, veja que está em vermelho, isso aqui não tem na Lei Candir, ainda específico aqui do Espírito Santo, ainda que o estabelecimento extrator, produtor ou gerador, inclusive se for de energia, se localize em área contígua. Área contígua é assim, né? Está lá a fazenda A, do lado da B, do lado da C. Isso tudo aqui é área contígua. Então, mesmo que o extrator esteja numa área do lado da indústria, ele está falando a saída de um para o outro é fato gerador do ICMS. São estabelecimentos distintos. Saiu! Fato gerador. Você entendeu? Então, ainda que as atividades sejam integradas, olha aqui para mim. Às vezes, você vai se deparar com a seguinte situação fiscal. Para o pessoal fugir ali da legislação federal, da legislação trabalhista, eles às vezes separam a sua fase de industrialização em diversos setores, em indústrias separadas. Então, o camarada faz sofá e ele faz assim, ó, a fabricação do corpo do sofá ele faz em um lugar, o estofamento ele faz em outro, a colocação do tecido ele faz num terceiro. E aí tudo é área contígua, porque a operação está toda integrada, mas de um para outro ele tem que emitir nota fiscal, porque saiu de um estabelecimento e entrou no outro. Saiu de um estabelecimento. Veja, não é mais uma fábrica, são 3 fábricas. A fábrica que faz estofamento, a fábrica que faz a estrutura e a fábrica que faz, por exemplo, o tecido. Então, quer dizer, você entendeu? Então, são áreas contíguas, a operação é toda separada, são saídas, fato gerador do ICMS. Fechou? Volta na telinha. Bom, agora no parágrafo 4º do artigo 3º, nós temos o que nós chamamos de saídas fictas, ou, vamos chamar melhor ainda, saídas presumidas. A legislação estadual do Estado do Espírito Santo presume algumas saídas que são relacionadas a fatos geradores do nosso imposto. São presunções legais. Não é presuntão, não, é presunção, meu querido. Vamos ver lá, ó. Considera-se saída do estabelecimento. 1.
a mercadoria ou bem que nele tenha entrado desacompanhado de documento fiscal ou acompanhado de um documento fiscal inidôneo ou ainda cuja entrada não tenha sido regularmente escriturada. Então você chega no estabelecimento, pede a nota fiscal de entrada naquele estabelecimento daquelas mercadorias e aquilo está sem nota. Ou com nota inidônea, que é a mesma coisa que não confiável, ou seja, a mesma coisa que está sem nota. Como assim, professor? Olha aqui para mim. O fato gerador do ICMS não é a saída. Se eu chegar num determinado depósito, está cheio de mercadoria, eu pedi a nota fiscal delas, elas não saíram de algum lugar, já não houve fato gerador, considera-se saída a mercadoria que você achar sem nota. Por quê? Porque ela já saiu. A não ser que aquela empresa seja o próprio fabricante, mas em regra, se ela é um depósito, já saiu do fabricante, tem fato gerador na jogada. Você entendeu? Então isso aqui é para uma situação infracional. Isso aqui é justamente para você falar, ó, vou lavrar uma auto-infração por saídas desacompanhadas de nota. Ou por recebimento, então se receber é porque saiu. Recebimento sem nota fiscal. Tudo bem? Volta na telinha. Agora veja o item 2. Também se considera a saída do estabelecimento a mercadoria constante no estoque final na data do encerramento das atividades. Por ora, tenha fé no que eu vou falar para você. Quando uma empresa encerra as atividades aqui no estado do Espírito Santo, vou falar de novo, ó, a empresa A está encerrando atividades. Quanto aos seus estoques, um dia eles entraram na empresa. E quando a mercadoria entra na empresa, para fins de ICMS, isso gera um crédito de ICMS. Então, ela fica lá, o estoque dentro da empresa, gerando um crédito de imposto. Quando ela der a saída, ela vai gerar um débito do imposto. E o regime de débitos e créditos está relacionado diretamente com a não cumulatividade. Por hora, entenda isso. Entrou é crédito, saiu é débito. Só guarda isso agora, tá? Só que o que acontece? Quando a mercadoria está no estoque final e a empresa encerra, eu, de forma necessária, tenho que fazer uma nota fiscal de saída indicando o débito daquelas mercadorias. Para que na conta corrente do ICMS daquela mercadoria, o débito, por exemplo, debitei de 1.000, porque o crédito tinha sido de 1.000. Para que eu possa, no final das contas, zerar o saldo. O saldo vai ser zero. Você entende? Então, por isso que nós, em regra, olha aqui para mim, quando no encerramento das atividades de uma empresa, nós pedimos que essa empresa lavre uma nota fiscal, né? Emita uma nota fiscal com o próprio valor dos seus estoques para ela mesma, já indicando, ó, todo débito aqui vai anular o crédito que porventura existia sobre essa mercadoria, ficando nulo o teu saldo. Não dá para o camarada chegar, ó, estou encerrando a empresa, estou cheio de saldo credor. Estado, quando é que o senhor vai pegar e vai me devolver esse dinheiro? Tenta receber o seu saldo de crédito do Estado do Espírito Santo. Veja se ele vai te dar alguma coisa. Ele vai te dar uma banana nanica. Volta na telinha. Banana tá cara, professor. Esse negócio de preço de banana não existe mais não. Estou sabendo. 3. Considera a saída do estabelecimento do importador ou do adquirente nesse estado, a mercadoria ou bem estrangeiro saídos de uma repartição aduaneira ou depositária com destino a estabelecimento diverso daquele que a tiver importado ou adquirido. Então, na verdade, se o entreposto tem a ordem de entregar a mercadoria por terceiro, é como se a mercadoria estivesse indo até o importador e depois do importador chegando ao terceiro. Na realidade, ela vai estar fazendo esse primeiro caminho aqui, ó. Ela está aqui. Só que é como se... considera-se, se a mercadoria considera-se saída do importador, a mercadoria que estiver vindo do estrangeiro, com destino a estabelecimento diverso, que é o terceiro, daquele que a tiver importado. Tudo bem? 4. Considera-se saída do depositante em território espírito santense a mercadoria depositada em armazém geral nesse estado, quando entregue real ou simbolicamente a estabelecimento diverso daquele que arremeteu para depósito, ou quando no momento em que for transmitida a sua propriedade, se a mesma não transitar pelo seu estabelecimento. Vamos fazer o desenho dessa aqui para você entender? Então, olha só,
o depositante é a empresa A, está no Espírito Santo. Mandou depositar no armazém geral, fechou. Mas o armazém geral vai lá e entrega para o terceiro, beleza. A mercadoria é como se fosse devolvida pelo armazém ao depositante, para enfim ser transmitida pelo depositante ao terceiro. A mercadoria está aqui, ó. Ela já vai sair do armazém direto para o terceiro. Essa outra situação pontilhada são notas fiscais, que são feitas. Uma de retorno simbólico, porque você está retornando simbolicamente. O que significa um retorno simbólico? Significa que a mercadoria não está ali. É como se estivesse ali, mas não está. E depois você tem a nota fiscal de venda efetiva, inclusive com a incidência do imposto pela transmissão da titularidade. Então, por isso que ele fala, considera-se saída do depositante a mercadoria que foi depositada em armazém e entregue, seja de forma real ou seja de forma simbólica, a um estabelecimento diverso, ou seja, a um terceiro daquele que arremeteu. Então, é como se estivesse saindo do depositante. Professor, quando ele fala assim, entregue real simbolicamente, pode ser que a mercadoria o tempo todo fique aqui, ó. Ou seja, a mercadoria não vai sair do armazém geral, está sendo entregue simbolicamente para o terceiro. É o que ele está querendo dizer aqui. Tudo bem? E finalmente, olha, só tem situação pegajosa aqui, hein, professor? Verdade, só tem situação pegajosa. Outra situação interessante aqui para efeitos de prova é o que ele fala, o inciso 5. Considera a saída do estabelecimento a mercadoria ou bem em trânsito, quando desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea. Esse aqui é o flagrante, olha aqui para mim. O flagrante é o seguinte, né, meu querido? O flagrante é o seguinte, você está lá na fiscalização, você manda parar o caminhão. Para tudo, para tudo. Cadê a nota fiscal da mercadoria? O senhor está vindo de onde? Para onde o senhor está indo? O senhor é mudo, surdo mudo, não está entendendo nada? Não quero falar com você. Então, na verdade, você tem uma situação de irregularidade onde a mercadoria está desacompanhada da documentação fiscal. E nesse desacompanhamento da documentação fiscal, o que a gente faz? Considera-se que ela já saiu, porque ela já está ali na tua frente. E se ela já saiu, já houve fato gerador. Então, a gente vai falar aqui, saída de mercadoria sem nota. Infração, auto de infração, você fiscal faz o lançamento direto ou de ofício. Tudo bem? Esse é o teu trabalho do dia a dia fiscal. Volta na telinha. Artigo 3º, parágrafo 5º. O disposto no inciso número 4 do parágrafo anterior aplica-se também em relação aos depósitos fechados, ou seja, aquilo que você estudou de que a remessa para o armazém geral do terceiro é aquilo que sai do depositante, também serve na remessa para o depósito fechado. Tudo bem? Parágrafo 6º. Para efeitos do inciso número 3 do parágrafo anterior, não se considera como diverso outro estabelecimento do qual seja titular o importador ou adquirente. Então, se o importador mandar para a sua filial, o adquirente mandar para a sua filial, para nós é tudo considerado aí como o mesmo estabelecimento, desde que tudo isso aí esteja situado dentro do estado do Espírito Santo. E, finalmente, o parágrafo 7º, esse aí sim, na Lei Candir, a ocorrência do fato gerador do ICMS não depende da natureza jurídica da operação que o constitua. Então é interessante que a gente lembre que o fato gerador é a circulação de mercadorias. Se a mercadoria está circulando, é fato gerador. Se aquilo é legal ou é ilegal, se aquilo a princípio está dentro de uma empresa que está constituída ou não, não importa. O fato gerador não depende da natureza jurídica, depende da ocorrência da hipótese de incidência. Fechamos então esse importante artigo 3º, parágrafo 7º, continuando, parágrafo 8º. Na hipótese do inciso número 16 do caput desse artigo, caberá ao remetente ou prestador a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente entre a alíquota interna nesse estado e a alíquota interestadual aplicável nas operações ou prestações destinadas a esse estado. Então ele está falando aqui, e aí eu já vou fazer aqui um adendo, né, que aquilo que é novo para nós, é importante a gente fazer uma tabelinha aqui para nós, né? A emenda constitucional 87/2015 é a emenda também conhecida como comércio eletrônico. Entender os estados que é também no comércio eletrônico, o diferencial de alíquotas deve ficar como estado de consumo. Então, o que acontece aqui? Uma empresa A,
um e-commerce, por exemplo, uma loja virtual, está lá situado no estado de Santa Catarina, vende toalhas felpudas para o seu João, que gosta de toalhas. Seu João tem sua residência em Vitória, no Espírito Santo. Então, o seu João, ele está comprando toalhas pela internet. Vão chegar em 5 dias. Seu João, ele é um consumidor final, mas com certeza ele não é contribuinte. Na prova, a pessoa física não vai ser contribuinte do ICMS. E aí, o que acontece nessa operação interestadual? Bom, primeira coisa, qual que é a alíquota? A alíquota é a interestadual, porque todas as saídas hoje interestaduais, salvo ICMS monofásico, são amparadas por alíquota interestadual. Agora, estado da região sudeste, estado da região sul, Santa Catarina, para o Espírito Santo, a alíquota que você vai usar é a alíquota de 7%. O problema é que, na realização dessa operação, o camarada lá de Santa Catarina, que é o contribuinte do ICMS, ele tem que fazer o recolhimento do diferencial de alíquotas. Como que eu faço o recolhimento do diferencial de alíquotas para o estado do Espírito Santo? E eu tenho que fazer o cálculo ainda assim, ó, a alíquota interna que a toalha teria no Espírito Santo, ou seja, quando eu vendo para fora do estado, eu tenho que saber a alíquota interna do Espírito Santo, menos a alíquota interestadual. Professor, eu fui ver a tabela lá de alíquotas e não achei a alíquota da toalha. Querido, se você não achar a alíquota, é porque a alíquota é a padrão. A alíquota padrão aqui no estado é 17% de ICMS. A interestadual é 7%. A diferença vai ser 10%. Esses 10% são o DIFAL. Esse DIFAL vai ser recolhido pelo contribuinte lá do outro estado para o nosso estado. Provavelmente ele vai ter que preencher o que nós chamamos uma GNRE. O que é uma GNRE, professor? É um documento de arrecadação chamado Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. Guarda isso. Então, nós estamos diante de uma GNRE. Tá legal, pessoal? Então, é o que ele fala aqui, ó, nesse importante artigo 3º, parágrafo 8º. Na hipótese da saída interestadual para consumidor final não contribuinte do imposto, que está prevista no inciso número 16 do caput desse artigo, caberá ao remetente, ou seja, o lojista, o e-commerce, ou o prestador, no caso de prestação de serviço, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença de FAO entre a alíquota interna desse estado, Espírito Santo, e a alíquota interestadual vindo do outro estado, Santa Catarina e Espírito Santo, aplicável nas operações ou prestações quando destinadas ao estado de Santa Catarina. O recolhimento a que se refere o parágrafo 8º deverá ser realizado pelo remetente ou prestador em conformidade com o disposto no artigo 99 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, de acordo com a redação da emenda, como eu falei para vocês, 87 de 16 de 4 de 2015. A emenda 87, apesar de ter sido feita em 2015, só pôde entrar em vigor em 2016. E durante os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, e aí eu tenho que ter um cuidado especial com você, ela dividiu esse DIFAL entre o estado de origem e o estado de consumo. Da seguinte forma, ela dividiu o DIFAL entre o estado de origem e o estado de consumo. Da seguinte forma, pense o seguinte, o que ela queria é que 100% do DIFAL ficasse para o consumo. Então, em 2019, 100% do DIFAL ficou com o estado de consumo. Em 2018, ainda era menos 20%. Era 80% para o estado de consumo, 20% para a origem. Em 2017, era 60% para o consumo, 40% para a origem. Em 2016, era 40% para o consumo, 60% para a origem. Então, na verdade, o que houve foi um escalonamento dessa distribuição de 20% em 20%, até chegar ao que aconteceu a partir de 2019, 100% do DIFAL é para o estado de consumo. 2020, 2021 ou outro ano posterior a 2019,
100% do nosso DIFAL é para o estado de consumo. Tudo bem, pessoal? Olha aqui para mim. Guarda e leva para a prova, porque na hora da prova ele pode fazer uma questão dizendo, ó, uma determinada situação interestadual em 2019 ferrou, tem lá. 2019 ainda não ferrou, porque é 100% do estado de consumo. Em 2018 já ferrou, é 80% do consumo, mais 20% de FAO para a origem. Tudo bem? Toma cuidado, isso aí caiu na prova, por exemplo, da Cefaz lá de Goiás, e a gente ainda estava dentro desse período. Volta para a telinha. Bom, agora nós vamos falar das hipóteses de não incidência do nosso ICMS aqui no nosso estado do Espírito Santo. Lembrando que na não incidência nem nasce ocorrência do fato tirador ou por previsão legal ou por previsão na Constituição Federal. Ou seja, pode ser uma imunidade. Então nós temos a não incidência. Vamos separar aqui para você que sabe mais um pouco. Ó. Nós temos a não incidência, que pode ser a não incidência qualificada. E quando a não incidência é qualificada é porque ela está prevista na nossa Constituição Federal. É a própria imunidade, né? Nossa imunidade. E nós temos a não incidência pura e simples, que é a não incidência, por exemplo, na nossa lei ordinária. Então, de um lado, a qualificada e do outro, através da nossa lei ordinária. Tá certo, pessoal? Então, guardemos aqui para levar essa situação para a nossa prova. Então, ele fala assim, ó, o imposto não incide sobre. Vamos ver quais são, vamos relembrar quais são as situações? Vamos lembrar o seguinte, ó, quando ele falar operações, lembre-se que ele está tratando a respeito de mercadorias, só a saída da mercadoria. Operações, né? Operações. Se ele falar prestação, ele está falando sobre a imunidade ou a não incidência sobre o serviço também, tá? Então, ó, como é que funciona aqui no estado do Espírito Santo? O imposto não incide sobre operações, a saída do produto, com livro, jornal, periódico e o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico. Ou seja, é a imunidade objetiva sobre livro, jornal e periódico, prevista lá no artigo 150, inciso número 6, a linha D da Magna Carta. Então, na verdade, é só sobre a operação. Veja, a prestação de serviço de transportar o livro, jornal e periódico aqui no nosso estado, ela é amparada por tributação. A operação é amparada pela imunidade. Vamos colocar a letra I aqui de imune. 2. Operações que destinem mercadorias para o exterior. Nem sobre os serviços, olha lá, prestações, ó, serviços, nem sobre os serviços, prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção, opa, tem um benefício aqui importante, a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Então, é assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado, ou seja, a manutenção dos créditos. Então, ele está falando que para mercadoria ou serviço nas exportações. Então, são imunes as exportações quanto ao ICMS. Tanto a operação como mercadorias quanto a prestação de serviços. 3. Operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, quando destinados à industrialização e comercialização. Então, a saída interestadual de petróleo, derivado de petróleo, está amparada por imunidade objetiva. Está na Constituição Federal. 4. Operações com ouro, mas não é qualquer ouro, não é o ouro mercadoria, mas sim o ouro quando reserva monetária do país. O ouro quando só tem incidência do IOF. É o ouro definido em lei federal como ativo financeiro ou instrumento cambial. Então, essa situação também é referente à imunidade. Então, olha aqui para mim, nas 4 primeiras situações do artigo 4º da Lei 7.000, você vai ter 4 imunidades quanto ao nosso ICMS. Vamos continuar? Volta na telinha. Então, ó, outras situações de não incidência do imposto. 5. Veja lá, de novo, nós temos as
operações, 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 operações. Então, ó, 5. Operações relativas a mercadorias que tenham sido ou que se destinem a ser utilizadas na prestação pelo próprio autor da saída de serviço de qualquer natureza definido em lei complementar como sujeito ao imposto sobre serviços de competência dos municípios, ressalvadas as hipóteses previstas na mesma lei complementar. Então, essa situação de não incidência é justamente as mercadorias que serão utilizadas em serviços tributados pelo ISS. Então, essa situação é amparada por não incidência. Essa não incidência é a não incidência prevista na própria Lei Candir. Então, essa não incidência também está na Lei Candir. 6. Operações, ou seja, saída das mercadorias de qualquer natureza, da qual decorre a transferência da propriedade do estabelecimento industrial, comercial ou de outra espécie. Lembra que nessa transferência, o que deve estar saindo de um lugar para o outro é o estoque e o ativo imobilizado. Então, na verdade, eu estou fazendo uma fusão de empresas, uma cisão de empresas, incorporação de empresas, ou mudando o endereço e, de qualquer forma, de toda forma, nesses casos, eu estou amparado por uma não incidência quanto aos estoques e ao ativo, que mesmo circulando, a Lei Candir e aí a lei do nosso Estado também entende que não há necessidade de incidir o tributo. Operações decorrentes da alienação fiduciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo credor em decorrência do não pagamento do devedor. Na alienação fiduciária, nós temos aquelas 3 figuras: o lojista que quer vender o carro a prazo para você, o fiscal que quer comprar o carro e está todo feliz, e o banco, que é o fiduciário. A alienação fiduciária é aquela relação que existe entre esses dois. O lojista emite a nota fiscal já com o ICMS na compra. O fiscal contrata o banco para pagar suas prestações ao banco e o banco paga o carro para o lojista. O banco é o fiduciário, o fiscal é o fiduciante. Falei o fiscal, mas é um cliente do banco, né? Fiduciário e o fiduciante. O banco é o credor fiduciário, porque ele é o credor do fiscal, e o fiduciante aqui é o devedor, fiduciante que contratou o banco. Então, essas operações que houver entre o banco e o fiscal vão ser operações que, a princípio, não terão a incidência do nosso ICMS. Olha aqui para mim. É interessante que não vai ter incidência quando você for comprar um carro a prazo, não na saída do carro. A saída do carro do lojista para você já tem incidência, tem a nota fiscal, veja, você não tem o ICMS gordo ali sendo pago. O problema é que quando você compra um carro a prazo e você a princípio pede ajuda do banco, o banco é que vai pagar para você e você vai pagar prestações a ele. Se você pagar tudo, o banco passa o domínio para você, não incide ICMS. Se você deixar de pagar, o banco vai lá e toma o bem, não incide ICMS, porque isso tudo está relacionado a obrigações relacionadas ao que nós chamamos aí obrigações dentro do contrato de alienação fiduciária em garantia. Né? Não tem nada a ver com outra situação a não ser a alienação fiduciária em garantia. Tudo bem? Volta na telinha. E, finalmente, as operações de arrendamento mercantil. Nas operações de arrendamento mercantil, nós temos o quê? O arrendador dando saída do bem para o arrendatário. E esse determinado contrato, ele está previsto no subitem 15.09 da Lei Complementar 116, ou seja, está na lista de serviços, é um serviço tributado pelo ISS sem ressalva. Só que olha só o que ele fala, ó, não incide ICMS no contrato de operação no arrendamento mercantil. Mas por quê? Porque incide o ISS, tá bom. Mas olha só, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário, ou seja, aqui no Estado do Espírito Santo nós entendemos que na opção de compra, ou seja, se no contrato de arrendamento no final tem a opção de compra, pode sim incidir o ICMS. Por quê? Por expressa previsão na lei estadual. Então, a lei estadual prevê na opção de compra, então, não está compreendida a não incidência, ou seja, incide ICMS na opção de compra, na venda do bem arrendado ao arrendatário. É uma situação excepcionalíssima e nós devemos levar tal situação para a nossa prova. Tá bom? Então, olha aqui para mim.
Por enquanto, todas as hipóteses que nós estamos lendo aqui de não incidência estão previstas também lá na nossa Lei Candir. Então, até agora, não há novidade no front, mas é bom que o meu aluno conheça para a gente poder levar para a nossa prova. Com isso, encerramos esse bloco. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!